Se o pobre de direita morre de medo do fantasma do comunismo, o verdadeiro terror que causa calafrios na verdadeira direita, nos donos do poder, é José Dirceu. E isso porque se o Lula é o coração da esquerda brasileira, José Dirceu é o cérebro. Tanto que há 20 anos atrás, ainda no primeiro mandato do governo Lula, eles fizeram de tudo para separar o coração do cérebro, perseguindo de todas as formas José Dirceu, criando toda aquela conversa do mensalão que estigmatiza a esquerda até hoje e que a esquerda, em vez de enfrentar, prefere esconder, tergiversar, e chegou o momento de superar isso. E superar até porque ao longo desses 20 anos, talvez você não saiba, nunca se comprovou que José Dirceu tenha sido corrupto de nada. Entretanto, aqueles que supostamente o denunciaram a serviço dessa classe dominante, que foram Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, esses sim foram pegos com a mão na botija, foram presos por roubalheira generalizada e adivinha, depois ressuscitaram como santos, como padrinhos de Jair Bolsonaro. Ou você já se esqueceu que Roberto Jefferson, até ser preso às vésperas da eleição, dando tiro até em polícia, era um dos padrinhos políticos de Jair Bolsonaro, e aí não tinha problema ele ser corrupto. Ou você já se esqueceu que Valdemar da Costa Neto, dono do PL, preso no mensalão com várias digitais, denunciados até pela mulher por corrupção, é um cara que é patrão do Bolsonaro até hoje e transfere partes do fundo partidário para sustentar a família Bolsonaro inteira. Portanto, antes de cair no discurso senso comum de que o Zé Dirceu tem que ser extirpado pela corrupção, olhe aqueles com as quais vocês andam e a quais aqueles que vocês andam protegendo. Mas o fato concreto é que José Dirceu, assim como Dilma Rousseff e tantos outros grandes nomes da esquerda, sucumbiram não por seus defeitos, mas por seus méritos. Porque se tem uma coisa que a direita sabe muito bem, é reconhecer o talento no adversário e mirar os alvos. Olha o que eles vêm fazendo aí com o Haddad, um cara que conseguiu pegar a economia brasileira de medíocres 1% de crescimento de Michel Temer até o fim do Jair Bolsonaro, onde endeusavam o tal do Paulo Guedes, o posto Ipiranga que prometia que o Brasil ia decolar toda hora e nunca passou, nunca chegou sequer num voo de galinha. O Haddad está entregando, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com um Congresso que está ali para atrapalhar, para sabotar o Brasil, sempre a serviço desses donos do poder, dessa Faria Lima, desse Banco Central, daquela turma que faz o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, e que resolveram inclusive passar uma semana inteira lá em Nova York conspirando contra o Brasil. E por isso figuras como José Dirceu são indispensáveis e é muito bom para o Brasil que 20 anos depois ele esteja retornando para a política e por cima, por mais que gere desespero aí na classe dominante, já mandando seus canais de comunicação, que são os grandes meios de comunicação, os jornalões como Estadão, como Folha, como Globo, descerem o cacete, mostrarem que estão morrendo de medo do cara, porque simplesmente o cara continua mais afiado do que nunca. Os diagnósticos que ele faz da sociedade brasileira, da geopolítica internacional e dos movimentos que estão acontecendo são cirúrgicos. E com um detalhe, o sujeito está mais antenado do que nunca. Diferente do Lula, que insiste naquele discurso de querer manter um modelo de comunicação que já não funciona como funcionava no passado, desses grandes eventos, com discursos à la Fidel, horas e horas falando que ninguém escuta e sequer se produzem cortes para a internet. José Dirceu está afiado, está antenado, não é analógico, é digital. E é por isso que eles morrem de medo, porque eles sabem que se José Dirceu estiver no comando da esquerda ao lado do Lula, ninguém segura mais esse país. Porque o grande objetivo dessa direita é fazer o Brasil viver eternamente de cócoras. Fazer você viver eternamente com medo, acreditando que vivemos num mundo de escassez, onde você tem que aceitar e agradecer qualquer sobra que caia da mesa dos poderosos. Não. José Dirceu tem um histórico de vida de lutas, desde lá da ditadura militar, passando pela redemocratização do Brasil, pela chegada no poder da esquerda, e é um cara que sempre foi brilhante. Mesmo seus adversários reconhecem um talento inquestionável de José Dirceu. E é por isso que a esquerda precisa parar de lero-lero, precisa parar de frescuras e ressuscitar a figura de José Dirceu
colocá-lo, não diria num altar, mas numa posição de destaque para que ele ajude a esquerda a superar essa enorme crise que está no mundo inteiro dessa extrema-direita fascista que aproveita a crise do capitalismo, que deixou todo mundo sem perspectivas para oferecer um norte para as pessoas. Porque a gente está vivendo um estágio monumental da humanidade. Ou a gente volta para trás e vai viver uma espécie de neofeudalismo, ou a gente avança e constrói uma sociedade moderna, avançada e que garanta segurança, conforto, oportunidade e prosperidades para todos. E é para isso que um cara igual José Dirceu é fundamental, porque ele enxerga todos esses movimentos e consegue antecipar esses movimentos e levar o Brasil para o rumo certo, porque é um cara que não olha para si, mas olha para todos. É um cara que, mesmo depois de passar uma vida inteira de perseguições para defender um ideal de Brasil para todos, não guarda ressentimentos. Diferente dessa gente que é só um poço de rancor, essa turma da direita que basta qualquer revés na vida, passa a vida inteira se lamuriando, reclamando de facadas e outras coisas. Não, José Dirceu continua olhando para frente, não fica olhando para trás com ressentimentos. E é desse tipo de homem que a gente precisa. Ele é o Superman nietzscheaniano, o cara que vai ajudar o Brasil e as esquerdas a construírem essa grande nação. E é por isso que a esquerda precisa superar. É por isso que a esquerda precisa terminar de espantar de vez seus espantalhos, como o medo de golpes. Ora, gente, mais golpes do que se a gente dá todo instante, eles não saciam o tempo todo. Tentaram o golpe com o Bolsonaro, tentam todo santo dia e só não dão porque não estão conseguindo. Mas na primeira oportunidade darão de novo, porque é da natureza dessa gente da direita. Eles são como escorpiões, existem para picar, não existem para construir. Portanto, está mais do que na hora da esquerda reconhecer o seu valor, sair da sombra, sair das cordas, parar de ficar com medo de se assumir de esquerda. Oh, serei perseguido. Você é perseguido de qualquer jeito, meu amigo. Você não percebeu ainda que eles colocam um rótulo de corrupto em você, como se você fosse corrupto e não eles? Essa gente que dá nó até em troco de padaria, quer apontar dedo para os outros, gente vagabunda ordinária. Portanto, está na hora da gente reagir, erguer a cabeça e seguir em direção correta desse Brasil que tem tudo para prosperar nessa nova ordem mundial, onde o Sul global será o protagonista depois de tantos anos de colonização oficial ou disfarçada da tal democracia à força dos Estados Unidos, goela abaixo de todo mundo, às custas de sacrifício e destruição de várias nações. Portanto, está na hora da gente pegar na mão do Zé Dirceu para que ele construa junto com esse novo modelo de esquerda, esse novo caminho, até porque temos que ter muito claro que além de vencer as eleições do ano que vem, nós precisamos construir as bases para um pós-Lula. E é indispensável ter uma figura da capacidade e do calibre do Zé Dirceu do lado, ajudando a construir esse novo caminho para um Brasil que será soberano para os próximos séculos. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E aqueles que vão atirar pedras, falando que você está defendendo corrupto, que você faz isso, aquilo, eles falarão de qualquer jeito. Você não percebeu ainda? Por mais que você faça, que a esquerda faça, eles vão estar sempre reclamando. Eles falam que a esquerda rouba quando a vida na esquerda é muito mais barata, quando o combustível custa metade do preço, é roubado na esquerda, mas quando custa o dobro do preço na direita, ele é mais barato. Quando a água é mais barata na esquerda, ela tem roubo. Quando ela custa o dobro do preço, quando essa turma governa, aí não tem corrupção nenhuma. Portanto, acorda. Essa gente que gosta de atirar pedra, vai atirar pedra de qualquer jeito, vai querer te rotular de qualquer jeito. Portanto, está na hora da gente ignorar os idiotas, os ignorantes e seguir rumo ao nosso objetivo, ao nosso destino de nação. E eu tenho certeza que José Dirceu, como já faz parte da nossa história, tem ainda um grande papel a desempenhar pelo nosso país.